Um dos fatos da vida dele que nos chama muito a atenção é porque ele trabalhava na ferroviária, na estação ferroviária. Então ele sempre levantava mais cedo, ele chegava e ele colocava em cada banco uma mensagem espírita. Imagine, hoje nós temos uma série de facilidades, mas naquela época não. Só mesmo para que a gente saiba quem foi esse espírito. E se nós hoje aqui estamos, podemos falar da doutrina espírita, podemos divulgar sem ser molestados, entre aspas, nós podemos passar por outros tipos de percepção, porque nós ainda estamos vendo muita questão da intolerância. Mas a gente vê que esses companheiros, o trabalho que eles tiveram, como foi feito, vale a pena. E ele coloca para nós o seguinte: aos que ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador. O que o Caibar traz aqui para nós? Ele está falando de Jesus. E ele coloca que as pessoas que buscavam Jesus, ouvir Jesus, eles faziam isto com uma certa ansiedade. Mas, olha só, eles queriam compreender os ensinamentos de Jesus. E nós vamos ver que uma das fórmulas, dos métodos usados, é justamente a parábola. Nós vamos ver que tem algum momento que ele vai explicar para nós por que é que ele utilizava a parábola. Que é uma das metodologias aplicadas naquela época, muito utilizada. E hoje também nós vamos ver que as parábolas nos auxiliam muito no entendimento, principalmente quando a gente fala do Evangelho. Nós vamos ver nosso mestre maior, o grande pregador, que é Jesus. A parábola, nós vamos ver que ela está registrada em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, Marcos, no capítulo 4, versículo de 1 a 9, e nós vamos ver Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 4 a 15. Um detalhe importante aqui, que os dois, Mateus e Marcos, eles ouviram da boca de Jesus. Lucas me foi contado, me foi passado verbalmente. E Lucas tem um detalhe importante, que quando nós procuramos Lucas, para que nós tomemos conhecimento do Evangelho, nós vamos observar que existe uma clareza em tudo que ele fala, que ele coloca. Nós vamos ver por quê. Porque foi um projeto de Paulo e Lucas. Que a história, que os fatos fossem ouvidos de uma fonte que tinha um conhecimento do fato abalizado. E ninguém melhor que sua mãe. Por isso que o projeto era ouvir através de Maria. E ele executou essa tarefa. Vamos ver o que é que traz.
Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Aqui nós vamos observar que quando ele coloca que a multidão que buscava ouvir Jesus. Nós vamos ver essa informação, aqui Mateus está trazendo, e nós vamos ver também que Humberto de Campos, o irmão X que nós preferimos, e outros companheiros do plano espiritual, vem relata para nós o quanto que as pessoas, dentro da sua ansiedade, eles buscavam ouvir Jesus. E eles ficavam ali procurando saber aonde Jesus estaria, para que eles pudessem ir até lá. Para que eles pudessem estar tomando contato, buscando ali esses ensinamentos para as suas vidas, porque eles sabiam que ele era o Messias. E eis aquela ansiedade de buscar a orientação, buscar esclarecimento, buscar consolo. No livro Boa Nova, no diálogo de Jesus com Tadeu, Jesus tem uma fala muito importante com ele, quando fala para ele o seguinte, só para a gente situar. Um dos fatos que mais impressionava não só Tadeu, mas também os discípulos, era quando vinha até Jesus aqueles espíritos, aqueles companheiros que eram dominados pelos espíritos menos felizes. Então eles ficavam maravilhados com a maneira que Jesus cuidava deles. Tratava tanto do encarnado quanto dos desencarnados. Mas Jesus fala com ele que esses aí eles chegaram e que era feito o atendimento, o acolhimento a esses espíritos, mas que ele aqui estava para os aflitos, para os doentes, para aqueles que queriam, que já haviam se despertado. Jesus está fazendo distinção, tanto que ele fala que não. Por que Jesus tem essa fala com Tadeu? Porque, na verdade, para que nós possamos estar ouvindo, que nós possamos estar a buscar Jesus, é necessário que nós queiramos. Há que ter de dentro para fora uma vontade, a necessidade, para que nós possamos estar receptivos. Quando ele fala para nós que ele saiu a semear, quem é o semeador? É Jesus. Ele veio trazer para nós o quê? Quando ele coloca ali a questão da semente, ele está falando da boa nova. Ele está falando dos ensinamentos, das orientações que ele trazia em nome do Pai. Então ele estava aqui em nome do Pai, tanto que ele fala com Tadeu a respeito. Ele diz assim, se for interessante, esse livro ele está em PDF na internet. Aí ele fala que essa semente que foi ali semeada, uma parte dela, onde que ela caiu? Caiu à beira do caminho. E essas sementes,
elas foram pisadas e as aves do céu a comeram. Esta é a única palavra que Jesus explica. Ele explica para os discípulos. Então, daqui a pouco nós vamos ver o que Jesus explica para nós. O que vem a ser essa semente que cai à beira do caminho. Agora, é importante que aqui também fique bem claro para nós que o Evangelho de Jesus, ele é transmitido, ele é pregado a todos aqueles que quiserem, que estiverem ali. Não há nenhuma distinção. Olha, esse grupo ou aquele grupo, a raça, classe social, não há nada disso. Mas ele fala que essas sementes, elas não deram frutos. Até que a gente fica olhando ali, porque elas foram pisadas. Eu fiquei pensando essa noite, falei assim, olha, se elas foram pisadas, e hoje a gente sabe que através do nosso sapato, tanto que tem muitas pessoas que têm o hábito de aquele calçado que saiu com ele e andou pela rua, não é um sapato que vai entrar dentro de casa. Por quê? Porque esse sapato pode estar contaminado. Então nós podemos carregar. Então essa semente pode. Ali ele pisou, mas quem sabe? As aves do céu também, a gente sabe que as aves também é uma maneira de fazer com que as sementes sejam espalhadas. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Será o que é que Jesus fala? Será? Porque então essa semente é interessante que a gente pode perguntar. Olha, se foi semeada pela beira do caminho, foi semeada na pedra, que umidade é essa que precisa? Ela nasceu na pedra, mas ela não sobreviveu. Ele fala também que outra caiu no meio dos espinhos e com ela cresceram os espinhos e sufocaram. Ele vai trazer também que aí já caiu, teve uma parte que caiu na boa terra e tendo crescido deu fruto a 100 por 1. Então ele vai descrevendo para nós como é que foi esse processo. Esse processo continua até hoje. É isso que a gente vai ver com o Caibá. Ele fala o seguinte, dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a mensagem do Evangelho, quando ele usa essa expressão, ele está nos convidando a refletir. Será que todos aqueles que ouvem o Evangelho, há algum tipo de mudança? Há alguma renovação? Porque ouvir, nós podemos até ouvir, sim, mecanicamente. Eu ouvi. Mas aquilo repercutiu dentro de nós, porque ouça já é diferente. Os discípulos perguntaram a Jesus, então, o que significava essa parábola? Quando eles fazem essa pergunta, dá a entender para nós o seguinte, que eles não conseguiram alcançar ou aqueles ensinamentos que estavam contidos.
Não compreenderam. Tanto que eles perguntam para eles, qual que é o significado? Tanto que é uma parábola que a maioria de nós já estudamos, mas muitas vezes qual é a compreensão que nós temos dela? E aí Jesus responde para eles, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas como que é isso? Então ele fala que para os discípulos, eles tinham condição de entender. Mas nem todos aqueles que ouviam o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, eles a compreendiam, eles a viam, eles realmente ouviam o que estavam ali, qual era a mensagem, qual era o ensinamento, aquilo ali realmente fazia alguma diferença na vida deles, dentro deles. Então é isso que ele está colocando. E outra coisa importante que ele traz aqui, quando ele fala o seguinte, muitas vezes nós vamos sim ouvir o Evangelho, nós vamos ver, mas nós não vamos enxergar. E que ouvindo nós não vamos entender. Isso quer dizer para nós que nós estamos, cada um está num degrau da evolução. Então, nós vamos ver aí que o entendimento, a interpretação, como que essa parábola ela vai nos tocar, é diferente. Não é a mesma coisa, do mesmo jeito. Olha só o que ele fala, porque aqui ele vai dizer para nós o seguinte, a semente é a palavra de Deus. Ele já vem mostrando para nós a importância dela. Aí ele fala que não é algo dele. Ele fala, olha, a semente, esta mensagem que está sendo trazida, ela é os ensinamentos de Deus. Ela vem falar das leis de Deus para nós. E aí ele fala, quem é então? Vocês viram que ele falou lá, que é aqueles que caíram à beira do caminho. Então o que é? Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido, então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Nesse diálogo que eu falei de Jesus com Tadeu, ele faz uma menção ao conceito de diabo. Ele fala que é adversário. Aí nós vamos entender aqui, quando ele fala, olha, nós ouvimos a palavra, nós sabemos das leis de Deus, mas aí vamos lembrar daqueles sentimentos nobres que nós podemos ter e que muitas vezes, através do pensamento, isto é deixado de lado. Aqui ele está nos convidando a refletir sobre o que é que nós temos ouvido, o que nós temos pensado. E aí ele mostra a dualidade que existe entre o pensamento e os nossos sentimentos. E muitas vezes o quanto que essas palavras refletem sobre nós. Ele vai falar também para que não suceda que crendo sejam salvos. Os que estão sob a pedra
são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da aprovação voltam atrás. O que quer dizer para nós? Na hora das provas, como é que fica? Nós hoje, tendo a doutrina espírita, nós hoje sabemos que nós estamos no planeta de prova e expiação, que está passando para uma nova fase. Nós sabemos que aqui, nesse momento, nenhum espírito está aqui sem uma necessidade de trabalhar em si as suas mazelas. E aí ele nos convida a raciocinar. Esses caem como pedra. Que o Evangelho ele deve estar mexendo com a nossa intimidade. Ele deve estar nos incomodando. E muitas vezes nós ouvimos o Evangelho. Se no outro ali trabalha a questão dos nossos sentimentos, ali esses sentimentos mais nobres, eles são alijados, são deixados para trás, não são levados em consideração. Aqui ele já coloca o quanto que muitas vezes a busca, porque aqui ele está falando do gozo, aqui ele está falando dessa busca nossa da felicidade, da alegria, do prazer. Em momento nenhum ele está falando que não é para procurar, não. Em momento nenhum. Mas ele fala qual que é esse gozo, essa alegria, esse prazer que ele está colocando ali, que eles acabam. Nós ouvimos, nós achamos lindo, maravilhoso, mas isso não modifica. Nós continuamos o quê? A pedra nos dá a ideia de endurecimento, de impermeabilidade. Então, muitas vezes nós, diante de determinadas situações, nós, em momento nenhum, nós nos deixamos tocar. Vamos lembrar da parábola do samaritano. E ali, aquele que auxiliou, ele foi movido por compaixão. E a compaixão é um fenômeno, é algo que vem de Deus para nós. Como tocando no nosso coração, mas muitas vezes nós nos tornamos insensíveis. E a gente lembra que o Bezerra de Menezes, há alguns anos, através do Divaldo, ele nos convida a pensar o quanto que essa fase que nós estamos vivendo do materialismo exacerbado, da busca dessa alegria, desse prazer, dessa felicidade, nós temos momentos de felicidade, mas é a felicidade completa e principalmente como nós imaginamos, qual o conceito que nós temos? Não. Por isso que ele nos convida a refletir. Porque a proposta do Evangelho é promover a nossa mudança, a nossa transformação. É nós sermos espíritos melhores. Mas quantas vezes a mensagem do Evangelho chega até a nós e não há nenhum tipo de mudança? Vamos ver? Aí ele fala, mas na hora da aprovação voltam atrás. Aí é hora. Eu não quero saber do Evangelho. Eu procurei a doutrina espírita
porque eu quero resolver todos os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu não quero sofrer, eu não quero passar por nenhum tipo de problema. E as provas fazem parte. Não, eu não quero. Como é que nós reagimos a isso? Inclusive, este é o recado que a espiritualidade está dando para nós ultimamente. Vamos estar atentos. Nós estamos vivendo uma fase que intensifica a necessidade das provas, porque elas são importantes na nossa caminhada. Essa parábola, ela vai falar para nós do degrau, de qual degrau da evolução nós estamos, porque nessa parábola ele está falando de evolução. Quem falava muito dessa parábola para falar de evolução era justamente o Honório Abreu. Ele gostava muito de falar para nós de evolução usando essa parábola. Aqui ele mostra a nossa evolução. E Jesus veio, ele buscou, ele selecionou. Porque quando a gente fala de solo, nós estamos falando dos nossos corações. E muitas vezes, olha, nós estamos na hora dos testemunhos. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e seu fruto não amadurece. Então, o que ele traz ali para nós? Isso aí Jesus explicou para nós. Olha, o que é? Representa o solo que é a parte dessa semente que caiu. Então ele coloca a parte dos espinhos. O que foi? O que ele quer falar? O que são os espinhos? São aqueles sufocados pelos cuidados. Nós vamos lembrar que ele está falando para nós. Aqui a gente pode colocar que nós, durante a nossa vida, nós não vamos passar pelas dificuldades? Nós não vamos passar pelas provas, porque a ingratidão é uma prova. Por exemplo. E aí nós não vamos passar por ela? E aí, aí é que muitas vezes nós também, o evangelho é deixado de lado. Porque nós entramos num clima de revolta. E muitas vezes a gente até questiona Deus. Mas ele coloca que, e aqui caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra, com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Interessante quando ele traz para nós aqui que as sementes do evangelho, elas, como é que está o nosso coração? Como nós podemos escutar o Evangelho, ouvir a mensagem do Evangelho, que é uma proposta de renovação, se nós estamos com o nosso coração cheio de mágoa? O Evangelho vai ser, sim, como ele coloca, porque não foi todos ali, é dada esta oportunidade, com a esperança ali de que alguma coisa mude, mas ele fala o que é importante para ser essa terra boa que essa semente caiu e deu resultados, que deu frutos, um coração reto e bom. Aí aqui dá para nós entendermos o seguinte:
Como que nós vamos dizer que nós seguimos o Cristo, mas nós ainda temos comportamento de ódio, de intolerância, de raiva? É incoerente quando ele traz. Agora, outro ponto importante que ele traz aqui é que é necessário a perseverança. Porque nós gostamos, nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas assim, ó, para ontem. E ele fala aqui que é de perseverança. É necessário que o Espírito persevere, que ele insista. Aquele perseverar até o fim, o que consegue. E outra coisa, quais são as mazelas que nós temos dentro de nós? Agora vamos passar para a parte em que o Caibá comenta para nós. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-la pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Como é que nós recebemos? Essas normas, essas mensagens, esses ensinamentos. No Evangelho, eles vão registrar para nós um dia que um dos discípulos, parece que é Pedro, foi um dia assim, onde Jesus pregou o dia inteiro. Mas muita gente foi lá e ouviu Jesus. E o discípulo, se não me falha a memória, foi o próprio Pedro. Jesus afasta e ele fala, uai, cadê Jesus? Aonde que ele está? Foi à procura dele. E ele estava afastado e estava chorando. Aí Pedro pergunta para ele, mas Senhor, por que você está chorando? Hoje foi um dia maravilhoso. Onde a sua palavra, a palavra foi assim, colocada, foi falada o tempo inteiro, foram muitas as pessoas que ouviram a mensagem. Aí Jesus fala com ele, que poucos daqueles que ouviram, aconteceu ou aconteceria qualquer tipo de mudança. É isso que ele está convidando. E aqui também ele está nos convidando a pensar. Aqui ele está falando da nossa evolução. Com que nós recebemos com boa vontade essas novas mensagens espirituais, essas orientações que vêm. Qual o manual que nós temos? É o Evangelho. Como é que a gente ouve? Ai, hoje eu tenho que ir, né? Não é assim. E outra coisa, quando ele fala de colocar em prática, como é que fica? Tem, né? Não tem outro jeito. Para que eu possa justificar determinadas atitudes, condutas nossas. Aí que cada um pensa, cada um sabe aonde que está as suas dificuldades. Porque ele está falando para todas as almas, para todos os espíritos, aqui tanto encarnados quanto desencarnados. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face à palavra de Deus, são beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravar em nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas
que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Vamos refletir um pouco quando ele fala para nós que... Será quando? Porque ele está falando isso aqui é para nós. Será quando que essa mensagem, que a palavra chega e ela fica caída pelo caminho? Quando é que muitas vezes a minha intimidade está semelhante a uma pedra? Nada me sensibiliza. A compaixão, ver o outro. Ele vai falar para nós também que quantas são as propostas dessa nova mensagem e que nós não acolhemos. Vamos dar um exemplo de uma? Fraternidade, solidariedade, se colocar no lugar do outro. Nós nunca vimos tanta intolerância como nós estamos vendo agora. Nós podemos dizer, mas não conhece? A mensagem está sendo aí divulgada há quanto tempo? O que aconteceu? O que acontece conosco então? Os espinhos que um dos espinhos que eu falei foi ingratidão. Quantas vezes, por causa da ingratidão de algumas pessoas, nós até achamos que nós não vamos fazer, não devemos fazer mais nenhum bem para ninguém, para buscarmos vivenciar esse evangelho. Porque nos causa dor, nos causa sofrimento, e quantas vezes isso aí mata, né, acaba com a nossa alegria. Nós nos deixamos. Será que é para isso? O Evangelho não é para nos deixar nessa condição. Aí nós vamos lembrar que hoje nós precisamos estar atentos. Nós estamos terminando o mês de janeiro e este ano deve ser um ano que nós devemos falar muito a respeito da nossa saúde, a nossa saúde mental. Quais são os pensamentos que nós estamos tendo? O que nós estamos alimentando dentro de nós? Qual deles nós estamos dando força? E aí ele fala, e olha só o cuidado que muitas vezes a gente tem que ter nos nossos relacionamentos. Porque tem pessoas que o evangelho a semente foi ele semeada, mas não encontrou a receptividade ou aconteceu alguma coisa naquele caminho. O que eles fazem? Sufoca essas que está dentro dele é ainda o quê? Ainda... para que você vai lá? Você já vai lá toda semana, um dia e tudo, ou a gente, não, isso aí não compensa, não vale a pena. Você está dando murro em ponta de faca. Por que sua vida mudou? Olha, não é a vida que vai mudar, o que tem que mudar é dentro de nós. Como é que eu estou vendo? Como é que eu estou lidando com a minha vida? Que às vezes não está no desígnio de Deus, da nossa programação, que a vida muda, não, porque nós somos meio complicadinhos. Como diz um amigo espiritual, que a gente ouviu ele uma vez, ele falando o seguinte, é mesmo dando depoimento.
que ele ficou sem andar e que médico nenhum descobria qual era o problema dele, o que ele tinha. Então, o que ele fez? Qual que foi o recurso? Ir para a casa espírita. E lá os amigos espirituais buscou, auxiliou de todas as formas e ele já saiu de lá bem melhor. Na outra semana, e aí quando ele foi gostando, e aí cada dia mais ele melhorando. Só que tem, aí vocês lembram quando a semente vem, aí vem as aves do céu, os pensamentos menos felizes, tudo aí fala, não vou desanimar, já fiz muito, né? Agora eu já estou bem, aí ele desiste. Aí ele passa o tempo, aí volta tudo, aí ele volta a ficar entrevado. Aí o seu amigo espiritual vira para ele e fala, dessa vez, da primeira vez, nós buscamos te ajudar, te auxiliar, para que você recuperasse o mais rápido possível, mas que fosse para você continuar. Já que não houve perseverança, e tudo dessa vez vai ser um pouco mais lento. Para que ele pudesse adquirir forças. Aí vocês lembram quando ele fala da semente, que a semente cai, e que muitas vezes, alguns ele fala que deu 30, outros 60, outros 90, outros 100. É esse caso. E ainda tem aqueles ainda que desistem no meio do caminho. Aí ele vai colocar para nós esse nível de dificuldade que nós temos. A palavra de Deus, a semente é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda a arte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade, da desigualdade de espíritos que existe na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegado aos bens terrenos, às diversões passageiras. Aqui Caibá vem completar para nós, deixar bem claro, se na explicação que Jesus deu para essa palavra não ficou muito claro para nós, com Caibá não tem como nós não compreendermos, nós não entendermos o que é que ela está falando para nós. Quando ele nos convida, olha, e aí mostrando para nós, vamos lembrar que eu disse que é uma palavra que fala da nossa evolução espiritual. Aí cada um, ao ouvir a mensagem do Evangelho, vai ser tocado de uma forma. Não é a mesma para todos nós. Por quê? Por isso que nós vamos ver N dificuldades. Por isso que nós vamos ver, já que nós estamos dentro da doutrina espírita, nós vamos ver que cada um de nós vai dar uma resposta. Porque muitas vezes a gente acha que todos nós vamos dar, nós devemos ter a mesma conduta, ter a mesma fala. Deveria, mas não é isso que acontece. E aí, quando eu falei da importância da fraternidade, da indulgência, para conosco e para com os outros. E aí ele coloca as diversas situações que podem acontecer. Aqui me fez lembrar muito aquela passagem do banquete, que é convidado e cada um sai dando uma desculpa. Uma desculpa não, ali aproveitando, porque muitas vezes nós vemos que para que a gente possa chegar na casa espírita, para que a gente possa executar as tarefas, tem N coisas, não é só isso. E, inclusive, muitas vezes, até a vivência do bem vai pedir de nós um esforço. E muitas vezes, o que a gente escolhe?
Aqui está falando das nossas escolhas. Ele não está falando que não. Tem uma fala de Albino Teixeira, que ele fala a respeito de férias. Muito interessante o que ele fala. Através de quê? Das diversões nós podemos? Sim, mas que tipo de diversão? A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a pregoam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, orna-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida e clausurada na forma, sem que lhe possa ver o fundo, o âmago da essência. O que está chamando, nos convidando a pensar? Porque muitas vezes, quem fala, por exemplo, vai falar do Evangelho, vai falar daquilo que nós gostamos de ouvir. É verdade, vocês ouviram. Interessante que a gente deve estar pensando o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de ler. Porque muitas vezes a gente gosta que bate palma. Como diz meu filho, gosta de plateia. E o Evangelho é para incomodar. Doutrina espírita é para incomodar. Não é para a gente sair. A gente tem que sair bem. Nós sabemos disso, mas que nós saiamos refletindo. Alguma coisa tem que estar ali, tem que mexer com a nossa intimidade. Eu posso achar lindo, maravilhoso. Mas aquilo ali mexeu com a minha intimidade, qual a diferença que fez? Então ele está nos convidando a pensar. Olha só, em 1928, Caibá já demonstrava essa preocupação. Por que hoje nós buscamos estar trazendo a doutrina? Porque muitas vezes nós conhecemos mesmo o Pentateuco. E às vezes vem envolvido de muito mistério. Não é por aí. Para pregar e ouvir o Evangelho, porque aqui é importante o que ele está falando. Não é pregar. Mas nós também devemos ter atenção com o que a gente está ouvindo. Ele vai falar o seguinte: é preciso que não rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele. O que ele está falando aqui? Nós lembramos que nós falamos que o semeador é Jesus. Qual foi a semente que Jesus veio trazer? O que ele veio semear? Então, se nós rebaixamos
essa mensagem, nós estamos o quê? Nós também estamos desmerecendo, desvalorizando aquele que veio. Trazendo a mensagem. Então, quando ele fala, na verdade, alguém quis saber ler latim? Porque eu não sei não. Mas como Cabajuto, ali ele quer dizer o seguinte, que ele fala aqui, né? A palavra que falei, esta o julgará no último dia. João vai trazer para nós. João capítulo 12, versículo 48. Isso aqui, ó, se nós formos, isso aqui é um seminário. Porque ele está nos convidando a pensar. Quem que julga? E nós vamos falar que João, de todos os discípulos, foi o que estava mais afinado em sintonia com Jesus. Então, quando ele nos convida a pensar sobre a palavra e saber que quem julga somos nós mesmos, a nossa consciência. Conclusão? Que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alta essa luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto tem prejudicado a humanidade. Aí fica para nós uma proposta, não só nós, porque às vezes a gente acha que o compromisso é somente de quem fala. A gente lembra que ele falou lá, de quem ouve e qual é a melhor forma de propagar. É a vivência. Então, quando o nosso amigo Bezerra de Menezes vira para nós e fala, olha, que nós devemos ser a quinta carta do Evangelho, fica aí a proposta para todos nós, que elas devem ser, essa palavra, essa mensagem deve ser levada a todos os lares, e planta em todos os corações a semente da fé. Porque hoje a gente fica até pensando, como é que é essa questão de Deus? Então nós estamos interrompendo a nossa conversa de hoje, agradecendo desde já a paciência de todos vocês, tanto de encarnado como desencarnado. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.